O Guia do Scrum, de Ken Schwaber e Jeff Sutherland. O Guia Definitivo para o Scrum, as regras do jogo, novembro de 2020. Objetivo do Guia do Scrum. Desenvolvemos o Scrum no início dos anos 90. Escrevemos a primeira versão do Guia do Scrum em 2010 para ajudar pessoas em todo o mundo a compreender o Scrum. Desenvolvemos o guia desde então através de pequenas atualizações funcionais. Juntos, estamos por detrás disto. O Guia do Scrum contém a definição de Scrum. Cada elemento da estrutura serve um objetivo específico, que é essencial para o valor global e para os resultados obtidos com o Scrum. Mudar o desenho do seu núcleo ou as ideias do Scrum, deixando de fora elementos ou não seguindo as regras do Scrum, encobre os problemas e limita os benefícios do Scrum, podendo mesmo torná-lo inútil. Nós seguimos o uso crescente do Scrum, num mundo cada vez mais complexo. Temos a humildade de ver o Scrum a ser adotado em muitos domínios com trabalho essencialmente complexo, para além do desenvolvimento de produtos de software, onde o Scrum tem as suas raízes. À medida que a utilização do Scrum se espalha, os criadores, investigadores, analistas, cientistas e outros especialistas fazem o seu trabalho. Usamos a palavra criadores no Scrum não para excluir, mas para simplificar. Se obtiver valor do Scrum, considere-se incluído. À medida que o Scrum vai sendo utilizado, podem ser encontrados, aplicados e concebidos padrões, processos e percepções que se enquadrem na estrutura do Scrum, tal como descrito neste documento. A sua descrição está para além do objetivo do guia do Scrum, porque são sensíveis ao contexto e diferem muito entre as utilizações do Scrum. Tais táticas de utilização dentro da estrutura do Scrum variam muito e são descritas noutros locais. Ken Schwaber e Jeff Sutherland, novembro de 2020. Definição do Scrum. O Scrum é uma estrutura leve que ajuda as pessoas, equipes e organizações a gerar valor através de soluções adaptativas para problemas complexos. Em poucas palavras, Scrum requer um Scrum Master para promover um ambiente onde 1. Um Product Owner encomenda o trabalho para um problema complexo num Product Backlog. 2. Um Scrum Team transforma uma seleção do trabalho num incremento de valor durante um sprint. 3. Um Scrum Team e seus stakeholders inspecionam os resultados e ajustam-se para o próximo sprint. 4. Repete. O Scrum é simples. Experimente-o como é e determine se a sua filosofia, teoria e estrutura ajudam a atingir objetivos e a criar valor. A estrutura do Scrum é propositadamente incompleta, definindo apenas as partes necessárias para implementar a teoria do Scrum. O Scrum é construído com base na inteligência coletiva das pessoas que o utilizam. Em vez de fornecer instruções detalhadas às pessoas, as regras do Scrum guiam as suas relações e interações. Vários processos, técnicas e métodos podem ser utilizados nesta estrutura. O Scrum envolve as práticas existentes ou torna-as desnecessárias.
O Scrum torna visível a eficácia relativa da gestão, ambiente e técnicas de trabalho atuais, de modo a que se possam fazer melhorias. Teoria do Scrum. O Scrum baseia-se no empirismo e no pensamento Lean. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões com base no que é observado. O pensamento Lean reduz o desperdício e concentra-se no essencial. O Scrum emprega uma abordagem interativa e incremental para otimizar a previsibilidade e para controlar o risco. O Scrum envolve grupo de pessoas que coletivamente têm todas as aptidões e conhecimentos para fazer o trabalho e partilhar ou adquirir tais aptidões conforme necessário. O Scrum combina 4 eventos formais para inspeção e adaptação contidos dentro de um outro evento, o Sprint. Estes eventos funcionam porque implementam os pilares empíricos Scrum de transparência, inspeção e adaptação. Transparência. O processo emergente e o trabalho devem ser visíveis tanto para quem executa o trabalho como para os que o recebem. Com o Scrum, as decisões importantes baseiam-se na percepção do estado dos seus 3 artefatos formais. Os artefatos que têm pouca transparência podem levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco. A transparência permite a inspeção. A inspeção sem transparência é enganadora e um desperdício. Inspeção. Os artefatos do Scrum e o progresso rumo aos objetivos acordados devem ser inspecionados frequentemente e diligentemente para detectar variâncias ou problemas potencialmente indesejáveis. Para ajudar na inspeção, o Scrum fornece cadência sob a forma dos seus 5 eventos. A inspeção permite a adaptação. A inspeção sem adaptação é considerada inútil. Os eventos do Scrum são concebidos para provocar mudanças. Adaptação. Se quaisquer aspectos de um processo se desviarem para fora dos limites aceitáveis ou se o produto resultante for inaceitável, o processo a ser aplicado ou os artigos a serem produzidos devem ser ajustados. O ajustamento deve ser feito o mais rapidamente possível para minimizar novos desvios. A adaptação torna-se mais difícil quando as pessoas envolvidas não estão capacitadas nem são autogeridas. Espera-se que um Scrum Team se adapte no momento em que aprende algo novo através da inspeção. Valores do Scrum. A utilização bem-sucedida do Scrum depende das pessoas se tornarem mais proficientes em viver 5 valores: compromisso, foco, abertura, respeito e coragem. Um Scrum Team compromete-se a alcançar os seus objetivos e a apoiar-se mutuamente. O seu foco principal é o trabalho do sprint para fazer o melhor progresso possível em direção a estes objetivos. Um Scrum Team e seus stakeholders estão abertos em relação ao trabalho e aos desafios. Os membros do Scrum Team respeitam-se uns aos outros para serem capazes e pessoas independentes, sendo respeitados como tal pelas pessoas com quem trabalham. Os membros de um Scrum Team têm a coragem de fazer o que está certo e trabalhar em problemas difíceis. Estes valores dão orientação a um Scrum Team no que diz respeito ao seu trabalho, ações e comportamento. As decisões que são tomadas, os passos dados e a forma como o Scrum é utilizado devem reforçar estes valores e não reduzi-los ou miná-los. Os membros do Scrum Team
aprendem e exploram os valores enquanto trabalham com os eventos e os artefatos do Scrum. Quando estes valores são encarnados pelo Scrum Team e as pessoas com quem trabalham, os pilares empíricos Scrum da transparência, inspeção e adaptação ganham vida, construindo confiança. Scrum Team. A unidade fundamental do Scrum é uma pequena equipe de pessoas, um Scrum Team. Um Scrum Team é composto por um Scrum Master, um Product Owner e developers. Dentro de um Scrum Team não existem sub-equipes ou hierarquias. É uma unidade coesa de profissionais, focada no objetivo de cada vez, o Product Goal. Os Scrum Teams são multifuncionais, o que significa que os membros têm todas as competências necessárias para criar valor em cada sprint. Também são autogeridas, o que significa que decidem internamente quem faz o que, quando e como. Um Scrum Team é suficientemente pequeno para permanecer ágil e suficientemente grande para completar um trabalho significativo dentro de um sprint, tipicamente 10 ou menos pessoas. Em geral, descobrimos que as equipes mais pequenas comunicam melhor e são mais produtivas. Se um Scrum Team se tornar demasiado grande, deve considerar a reorganização em múltiplos Scrum Teams coesos, focados no mesmo produto. Por conseguinte, devem partilhar o mesmo Product Goal, Product Backlog e Product Owner. Um Scrum Team é responsável por todas as atividades relacionadas com os produtos, desde a colaboração dos stakeholders, verificação, manutenção, operação, experimentação, investigação e desenvolvimento, assim como tudo mais que possa ser necessário. São estruturadas e capacitadas pela organização para gerir seu próprio trabalho. Trabalhar em sprints a um ritmo sustentável melhora o foco e a consistência de um Scrum Team. Todo Scrum Team é responsável pela criação de um valioso e útil incremento em cada sprint. O Scrum define 3 responsabilidades específicas dentro do Scrum Team: os developers, o Product Owner e o Scrum Master. Developers. Os developers são as pessoas do Scrum Team que estão empenhados em criar qualquer aspecto de um incremento utilizável em cada sprint. As competências específicas necessárias aos developers são frequentemente amplas e variam com o domínio do trabalho. Contudo, os developers são sempre responsáveis por criar um plano para o sprint backlog, incutir qualidade aderindo a uma definição de pronto, adaptar o seu plano todos os dias na direção da meta da sprint, responsabilizarem-se uns aos outros como profissionais. Product Owner. O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. A forma como isto é feito pode variar muito entre organizações, Scrum Teams e indivíduos. O Product Owner é também responsável pela gestão eficaz do Product Backlog, que inclui desenvolver e comunicar explicitamente o Product Goal, ou meta da sprint, criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog, ordenar os itens do Product Backlog e assegurar que o Product Backlog é transparente, visível e compreendido. O Product Owner pode fazer o trabalho acima referido ou pode delegá-lo a outros. Independentemente disso, o Product Owner permanece responsável. Para que o Product Owner tenha sucesso, toda a organização deve respeitar as suas decisões.
Estas decisões são visíveis no conteúdo e ordenação do Product Backlog e através do incremento inspecionável na Sprint Review. O Product Owner é uma pessoa, não um comitê. O Product Owner pode representar as necessidades de muitos intervenientes no Product Backlog. Aqueles que desejam alterar o Product Backlog podem fazê-lo, tentando convencer o Product Owner. Scrum Master. O Scrum Master é responsável pela implementação do Scrum tal como definido no Guia do Scrum. Falo ajudando todos a compreender a teoria e a prática do Scrum, tanto dentro do Scrum Team como dentro da organização. O Scrum Master é responsável pela eficácia do Scrum Team. Falo permitindo o Scrum Team melhorar as suas práticas dentro da estrutura do Scrum. Os Scrum Masters são verdadeiros líderes que servem ao time Scrum e à organização em geral. O Scrum Master serve ao Scrum Team de várias formas, incluindo treinar os membros da equipe na autogestão e na multifuncionalidade, ajudando o Scrum Team a concentrar-se na criação de incrementos de alto valor que vão ao encontro da definição de pronto, causar a remoção de impedimentos ao progresso do Scrum Team e assegurar que todos os eventos do Scrum têm lugar e são positivos, produtivos e mantidos dentro do tempo previsto. O Scrum Master serve ao Product Owner de várias formas, incluindo ajudando a encontrar técnicas para uma definição eficaz do Product Goal e para a gestão do Product Backlog, ajudando o Scrum Team a compreender a necessidade de itens claros e concisos no Product Backlog, ajudar a estabelecer o planejamento empírico do produto para um ambiente complexo e facilitar a colaboração dos stakeholders conforme solicitado ou necessário. O Scrum Master serve à organização de várias formas, incluindo liderar, formar e treinar a organização na sua adoção do Scrum, planejar e aconselhar implementações de Scrum dentro da organização, ajudar funcionários e stakeholders a compreender e adotar uma abordagem empírica para trabalhos complexos e remover barreiras entre stakeholders e Scrum Teams. Eventos Scrum. O sprint é um recipiente para todos os outros eventos. Cada evento no Scrum é uma oportunidade formal para inspecionar e adaptar os artefatos do Scrum. Estes eventos são especificamente concebidos para permitir a transparência necessária. A não realização de quaisquer eventos conforme prescrito resulta na perda de oportunidades de inspeção e adaptação. Os eventos são utilizados no Scrum para criar regularidade e para minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. Idealmente, todos os eventos são realizados à mesma hora e no mesmo local, para reduzir a complexidade. O sprint. Os sprints são o bater de coração do Scrum, onde as ideias são transformadas em valor. São eventos de duração fixa de 1 mês ou menos para criar consistência. Um novo sprint começa imediatamente após a conclusão do sprint anterior. Todo o trabalho necessário para alcançar o Product Goal, incluindo o Sprint Planning, as Daily Scrums, a Sprint Review e a Sprint Retrospective, acontece dentro dos sprints. Durante o sprint, não são feitas alterações que possam pôr em perigo o Sprint Goal. A qualidade não diminui. O Product Backlog é refinado conforme necessário
e o âmbito pode ser clarificado e renegociado com o Product Owner à medida que mais se for aprendendo. As sprints permitem a previsibilidade, assegurando a inspeção e adaptação do progresso para um Product Goal pelo menos uma vez por mês. Quando o horizonte de um sprint é demasiado longo, o Sprint Goal pode tornar-se inválido e a complexidade e o risco podem aumentar. Sprints mais curtos podem ser utilizados para gerar mais ciclos de aprendizagem e limitar o risco de custo e esforço num período de tempo menor. Cada sprint pode ser considerado um projeto curto. Existem várias práticas para prever o progresso, como burn-downs, burn-ups ou fluxos cumulativos. Embora comprovadamente úteis, estas não substituem a importância do empirismo. Em ambientes complexos, o que irá acontecer é desconhecido. Apenas o que já aconteceu pode ser utilizado para a tomada de decisão prospectiva. Uma sprint pode ser cancelada se o Sprint Goal se tornar obsoleto. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar o sprint. Sprint Planning. O Sprint Planning inicia a sprint, determinando o trabalho a ser realizado para o mesmo. Este plano resultante é criado pelo trabalho colaborativo de todo o Scrum Team. O Product Owner garante que os participantes estão preparados para discutir os itens mais importantes do Product Backlog e a forma como eles se refletem no Product Goal. Um Scrum Team pode também convidar outras pessoas a participarem no Sprint Planning para darem conselhos. Um Sprint Planning aborda os seguintes tópicos. Tópico 1. Por que é que este sprint é valioso? O Product Owner propõe como o produto poderia aumentar o seu valor e utilidade no sprint atual. Todo o Scrum Team colabora então para definir um Sprint Goal que comunica a razão pela qual o sprint é valioso para os stakeholders. O Sprint Goal deve ser definido antes do fim da Sprint Planning. Tópico 2. O que se pode fazer neste sprint? Através de discussão com o Product Owner, os developers selecionam itens do Product Backlog para incluir no sprint atual. Um Scrum Team pode refinar estes itens durante este processo, o que aumenta a compreensão e a confiança. Selecionar quanto pode ser concluído dentro de um sprint pode ser um desafio. Contudo, quanto mais os developers souberem sobre o seu desempenho passado, a sua capacidade futura e a sua definição de pronto, mais confiantes estarão nas suas previsões para o sprint. Tópico 3. Como será feito o trabalho escolhido? Para cada item de Product Backlog selecionado, os developers planejam o trabalho necessário para criar um incremento que corresponda à definição de pronto. Isto é frequentemente feito decompondo os itens do Product Backlog em itens de trabalho mais pequenos, de um dia ou menos. A forma como isto é feito fica ao critério exclusivo dos developers. Ninguém lhes diz como transformar itens de Product Backlog em incrementos de valor. O Sprint Goal, os itens de Product Backlog selecionados para o sprint e o plano de entrega dos mesmos são referidos em conjunto como o Sprint Backlog. O Sprint Planning é limitado a um máximo de 8 horas para um sprint de um mês. Para sprints mais reduzidos, o evento é normalmente mais curto. Daily Scrum. O objetivo da Daily Scrum é inspecionar o progresso rumo ao Sprint Goal e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário, ajustando o trabalho planejado que se aproxima. O Daily Scrum é um evento de 15 minutos para os developers do Scrum Team.
Para reduzir a complexidade, é necessário a mesma hora e em todos os dias úteis do sprint. Se o Product Owner ou o Scrum Master estiverem a trabalhar ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como developers. Os developers podem selecionar qualquer estrutura e técnicas que desejarem, desde que a Daily Scrum se concentre no progresso rumo ao Sprint Goal e produza um plano acionável para o dia de trabalho seguinte. Isto cria foco e melhora a autogestão. As Daily Scrums melhoram as comunicações, identificam impedimentos, promovem a tomada de decisões rápidas e, consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões. A Daily Scrum não é o único momento em que os developers são autorizados a ajustar o seu plano. Eles reúnem-se frequentemente ao longo do dia para discussões mais detalhadas sobre a adaptação ou reorganização do resto do trabalho do sprint. Sprint Review. O objetivo da Sprint Review é inspecionar o resultado do sprint e determinar adaptações futuras. Um Scrum Team apresenta os resultados do seu trabalho aos principais stakeholders e são discutidos os progressos rumo ao Product Goal. Durante o evento, um Scrum Team e os stakeholders analisam o que foi realizado no sprint e o que mudou no seu ambiente. Com base nesta informação, os participantes colaboram sobre o que fazer a seguir. O Product Backlog também pode ser ajustado para ir ao encontro de novas oportunidades. Um Sprint Review é uma sessão de trabalho e o Scrum Team deve evitar limitá-la a apenas uma apresentação. Um Sprint Review é o penúltimo evento do sprint e é limitada a um máximo de 4 horas para um sprint de um mês. Para sprints mais reduzidos, o evento é geralmente mais curto. Sprint Retrospective. O objetivo da Sprint Retrospective é planejar formas de aumentar a qualidade e a eficácia. Um Scrum Team inspeciona como correu o último sprint no que diz respeito a indivíduos, interações, processos, ferramentas e a sua definição de pronto. Os elementos inspecionados variam frequentemente com o âmbito do trabalho. As suposições que os desviaram são identificadas e as suas origens exploradas. Um Scrum Team discute o que correu bem durante o sprint, que problemas encontrou e como esses problemas foram ou não resolvidos. Um Scrum Team identifica as mudanças mais úteis para melhorar a sua eficácia. As melhorias mais impactantes são endereçadas o mais rapidamente possível. Podem mesmo ser acrescentadas ao Sprint Backlog para o sprint seguinte. Um Sprint Retrospective conclui o sprint. É limitado a um máximo de 3 horas para um sprint de um mês. Para sprints mais reduzidos, o evento é normalmente mais curto. Artefatos do Scrum. Os artefatos do Scrum representam trabalho ou valor. São concebidos para maximizar a transparência da informação-chave. Assim, todos os que inspecionam têm a mesma base para adaptação. Cada artefato contém um compromisso para assegurar que fornece informação que aumenta a transparência e o foco, contra o qual o progresso pode ser medido. Para o Product Backlog, é Product Goal. Para o Sprint Backlog, é o Sprint Goal. Para o incremento, é a definição de pronto. Estes compromissos existem para reforçar o empirismo e os valores do Scrum para um Scrum Team e os seus stakeholders. Product Backlog. O Product Backlog é uma lista emergente e ordenada do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho levada a cabo pelo Scrum Team.
Os artigos do Product Backlog que podem ser feitos pelo Scrum Team dentro de um sprint são considerados prontos para a seleção num evento de Sprint Planning. Normalmente adquirem este grau de transparência após as atividades de refinamento. O refinamento do Product Backlog é o ato de decompor e definir melhor os itens do mesmo em itens mais pequenos e mais precisos. Esta é uma atividade contínua para acrescentar detalhes tais como descrição, ordenação e tamanho. Os atributos variam frequentemente com o domínio de trabalho. Os developers que irão fazer o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento. O Product Owner pode influenciar os developers, ajudando-os a compreender e a selecionar trade-offs. Compromisso Product Goal. O Product Goal descreve um estado futuro do produto que pode servir de meta para um Scrum Team delinear o seu planejamento. O Product Goal está no Product Backlog. O resto do Product Backlog surge para definir o que o Product Goal irá cumprir. Um produto é um veículo para entregar valor. Tem um limite claro, stakeholders conhecidos, utilizadores ou clientes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou algo mais abstrato. O Product Goal é o objetivo a longo prazo para um Scrum Team. Devem cumprir ou abandonar um objetivo antes de assumirem o próximo. Sprint Backlog. O Sprint Backlog é composto pelo Sprint Goal. O porquê? O conjunto de itens do Produto Backlog selecionados para o Sprint. O que? Bem como um plano acionável para a entrega do incremento, como o Sprint Backlog é um plano de e para os developers. É uma imagem altamente visível e em tempo real do trabalho que os developers planejam realizar durante o sprint. A fim de alcançar o Sprint Goal, consequentemente, o Sprint Backlog é atualizado durante o sprint, à medida que se vai aprendendo mais. Deverá ter detalhes suficientes para que possam inspecionar o seu progresso na Daily Scrum. Compromisso Sprint Goal. O Sprint Goal é o único objetivo para o sprint. Embora o Sprint Goal seja um compromisso dos developers, proporciona flexibilidade em termos do trabalho exato necessário para o alcançar. O Sprint Goal também cria coerência e foco, encorajando um Scrum Team a trabalhar em conjunto e não em iniciativas separadas. O Sprint Goal é criado durante o Sprint Planning e depois adicionado ao Sprint Backlog. Durante o seu trabalho, durante o sprint, os developers mantêm o Sprint Goal em mente. Se o trabalho se revelar diferente do que esperavam, colaboram com o Product Owner para negociar o âmbito do Sprint Backlog dentro do sprint, sem afetar o Sprint Goal. Incremento. Um incremento é um degrau concreto em direção ao Product Goal. Cada incremento é acrescentado a todos os incrementos anteriores e cuidadosamente verificado, assegurando que todos os incrementos funcionam em conjunto. A fim de fornecer valor, o incremento deve ser utilizável. Podem ser criados múltiplos incrementos dentro de um sprint. A soma dos incrementos é apresentada na Sprint Review, apoiando assim o empirismo. No entanto, um incremento pode ser entregue aos stakeholders antes do fim do sprint. Um Sprint Review nunca deve ser considerado como uma porta para a entrega de valor. O trabalho não pode ser considerado parte de um incremento a menos que cumpra a definição de pronto. Compromisso, definição de pronto.
Uma definição de pronto é uma descrição formal do estado do incremento quando este cumpre as medidas de qualidade exigidas para o produto. No momento em que um item do Product Backlog satisfaz a definição de pronto, nasce um incremento. A definição de pronto cria transparência ao proporcionar a todos uma compreensão partilhada do trabalho que foi concluído como parte do incremento. Se um item de Product Backlog não cumpre a definição de pronto, não pode ser lançado ou mesmo apresentado na Sprint Review. Em vez disso, regressa ao Product Backlog para consideração futura. Se a definição de pronto para um incremento fizer parte dos padrões da organização, todo o Scrum Team deve segui-lo como um mínimo. Se não for uma norma organizacional, o Scrum Team deve criar uma definição de pronto apropriada para o produto. Os developers são obrigados a cumprir a definição de pronto se existirem vários Scrum Teams a trabalhar em conjunto em um produto. Devem definir e cumprir mutuamente a mesma definição de pronto. Nota final. O Scrum é gratuito e oferecido neste guia. A estrutura do Scrum, tal como aqui delineado, é imutável. Embora seja possível implementar apenas partes do Scrum, o resultado não é considerado Scrum. O Scrum existe apenas como um todo e funciona bem como um recipiente para outras técnicas, metodologias e práticas. Agradecimentos. Pessoas. Dos milhares de pessoas que contribuíram para o Scrum, nós devemos destacar aquelas que foram essenciais no início. Jeff Sutherland trabalhou com Jeff McKenna e John Smithless, mudanças do Guia do Scrum 2017 para o Guia do Scrum 2020. Ainda menos prescritivo. Ao longo dos anos, o Guia do Scrum começou a tornar-se um pouco mais prescritivo. A versão 2020 visava trazer o Scrum de volta a uma estrutura mínima suficiente, removendo ou suavizando a linguagem prescritiva, por exemplo, removendo as perguntas da Daily Scrum, suavizando a linguagem em torno dos atributos dos itens do Product Backlog, suavizando a linguagem em torno dos itens retro no Sprint Backlog, reduzindo a seção do cancelamento do sprint, entre outros. Uma equipe centrada em um produto. O objetivo era eliminar o conceito de uma equipe separada dentro de uma equipe que levou a um comportamento de procuração, ou nós e eles, entre o Product Owner e equipe de desenvolvimento. Existe agora apenas um Scrum Team centrado no mesmo objetivo, com 3 conjuntos diferentes de responsabilidades: Product Owner, Scrum Master e Developers. Introdução do Product Goal. O Guia do Scrum 2020 introduz o conceito de um Product Goal, a fim de proporcionar um foco para o Scrum Team, rumo a um objetivo de maior valor. Cada sprint deve aproximar o produto do Product Goal geral. Uma casa para o Sprint Goal, definição de pronto e Product Goal. Os guias do Scrum anteriores descreviam o Sprint Goal e a definição de pronto sem realmente lhes dar uma identidade. Não eram bem artefatos, mas estavam de certa forma ligados a artefatos. Com a adição do Product Goal, a versão 2020 fornece mais clareza em torno disto. Cada um dos 3 artefatos contém agora compromissos com eles. Para o Product Backlog, é o Product Goal. O Backlog da Sprint tem o Sprint Goal e o incremento, a definição de pronto. Estes existem para trazer transparência e concentração no progresso de cada artefato. Autogestão em vez de organização.
Os anteriores guias do Scrum referiam-se às equipes de desenvolvimento como auto-organizadas, escolhendo quem e como fazer o trabalho. Com um maior enfoque no Scrum Team, a versão 2020 enfatiza uma autogestão do Scrum Team, escolhendo quem, como e em que trabalhar. 3 tópicos do Sprint Planning. Para além dos tópicos do Sprint Planning de o que e como, o Guia do Scrum 2020 coloca ênfase num terceiro tópico, o porquê, referindo-se ao Sprint Goal. Simplificação geral da linguagem para um público mais vasto. O Guia do Scrum 2020 colocou ênfase na eliminação de declarações redundantes e complexas, bem como na eliminação de qualquer inferência remanescente ao trabalho de TI, por exemplo, testes, sistema, concepção, requisitos e etc. O Guia do Scrum tem agora menos de 13 páginas. Se você gostou desse audiobook, deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e aumentar a comunidade de praticantes da agilidade no Brasil. Se inscreva no nosso canal para receber notificações de vídeos novos toda terça e quinta-feira. Deixe nos comentários se você gostou da nossa experiência narrando o audiobook do Guia do Scrum 2020 e se você tem sugestões de outros guias que possamos trazer no mesmo formato. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.